A viagem começa numa isolada cidade de fronteira, Lost Cabin. Depois, segue a norte para Medicine Lodge, um dos sítios arqueológicos mais importantes de Wyoming. Contém arte rupestre feita por índios americanos há milhares de anos. A leste está Sheridan e seu famoso hotel onde morou Buffalo Bill, a lenda do Velho Oeste. Seguindo para o sul, chega-se à cidade de Buffalo, palco de algumas das histórias mais famosas do Velho Oeste. A leste está um local histórico de caça dos índios americanos, o War Buffalo Jump. A última parada é a magnífica Torre do Diabo, um local sagrado para os índios americanos e o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos. No meio oeste dos Estados Unidos, no estado de Wyoming, está a cidade de Lost Cabin e, no centro dela, há uma casa chamada de Big Teepee. Construída em 1901, ela pertenceu a John D. Oakey, um empresário local. Oakey começou como um cowboy pobre, mas resolveu não seguir o rebanho. Em vez de gado, ele criou ovelhas. Criar ovelhas não é romântico como criar gado, mas com certeza foi mais lucrativo. Com a fortuna, Oakey construiu esta casa. Na época, não havia nada mais luxuoso. A casa tem 16 quartos, varandas em 3 laterais e uma torre octogonal. Atualmente, a mansão pertence a uma empresa de petróleo e gás, a ConocoPhillips, que opera esta fábrica nas redondezas, a usina de gás de Leaside. Os morros que cercam Lost Cabin estão cheios de poços de gás natural. Alguns bombeiam gás de uma profundidade de mais de 8 quilômetros. Quando sai do solo, o gás se mistura com dióxido de carbono e com substâncias tóxicas, como sulfeto de hidrogênio. Para removê-los, o gás é levado a usinas de tratamento como esta, antes de ser bombeado para os lares em forma de metano. Depois do Alasca, Wyoming é o estado de menor densidade populacional dos Estados Unidos, e as grandes áreas de terreno não aproveitado são recortadas por mais de 12 mil quilômetros de estradas de chão como esta, a Norwood Road. A Norwood Road atravessa o remoto condado de Washakie e passa por Lone Tree Ranch, uma tradicional fazenda de gado. Wyoming e Texas são conhecidos como os estados cowboys. Nos anos 1860, os fazendeiros perceberam que, com os amplos terrenos abertos e estatais, eles poderiam criar gado aqui, de graça. Muita gente foi para Wyoming esperando fazer fortuna. Isso provocou, em 1892, um dos maiores conflitos do Velho Oeste, a Guerra do Condado de Johnson. Barões do gado acusaram colonos imigrantes de roubarem os animais deles. Então, contrataram uma gangue para matá-los. Em contrapartida, os colonos formaram um grupo de 200 pessoas para se protegerem. Depois de um tiroteio letal, o presidente dos Estados Unidos interveio para restaurar a paz. A história é tema de muitos romances, filmes e programas de TV sobre o Velho Oeste. No sopé das montanhas Bighorn está a cidade de Tanslip. Diz a lenda que o nome da cidade, que significa 10 dormidas, veio dos índios, que às vezes mediam distâncias com o número de dormidas necessárias para chegar a pé ao lugar. Muitos dos moradores atuais de Tanslip são descendentes dos criadores de gado do século XIX. E as tradições permanecem vivas na Tanslip Rodeo, famosa pelas comemorações do feriado de 4 de julho.
A cidade também atrai montanhistas que a usam quando vão desbravar o relevo das redondezas. Ao norte de Thameslip fica esta incrível formação rochosa. Composta por arenito, uma rocha sedimentar, esta estrutura faz parte de um anticlinal, uma dobra para cima nas camadas da crosta da Terra que sofreu erosão, formando estes declives. Além de serem bons para a escalada, os anticlinais são um local perfeito para poços de extração de petróleo e gás. Desde o século XIX, esta área foi prospectada várias vezes e foram achadas grandes quantidades de carvão mineral, gás e combustíveis fósseis. As redondezas de Thameslip são ricas em fósseis. Plantas, vida marinha e até dinossauros fossilizados são encontrados com frequência na região. A norte, na face oeste das montanhas Bighorn, no norte de Wyoming, está um dos sítios arqueológicos mais importantes do estado, o Parque Estadual de Medicine Lodge. Cânions profundos com vales verdes são ladeados por escarpas impressionantes, mas o local é mais famoso pela arte rupestre feita pelos índios americanos. A área foi ocupada por colonos mais de 100 anos atrás. Eles sabiam da arte rupestre, mas a ignoravam. Só mais tarde, em 1969, um verdadeiro tesouro arqueológico foi descoberto. Inclui petróglifos, que são desenhos entalhados nas pedras, e pictogramas, que são pinturas feitas com tinta natural ou sangue de animais. Um dos rochedos tem mais de 200 metros da face, coberta por arte rupestre. São imagens de pessoas, animais e símbolos abstratos. Escavações no local encontraram vestígios de habitação humana há mais de 10 mil anos. No final deste cânion raso e seco, há uma escarpa vermelha impressionante. O Wyoming é conhecido pelas rochas vermelhas. A cor vem da presença natural de óxido de ferro ou ferrugem no solo. Estes afloramentos são um símbolo do oeste americano e um belo pano de fundo para histórias de cowboys e índios. A viagem segue a oeste e passa pela cidade de Grey Bull, antes de chegar ao aeroporto do condado de South Bighorn. Aqui também fica um museu dedicado à aviação. Ele contém alguns dos últimos exemplares de aviões de bombardeio e de transporte da Segunda Guerra Mundial. A Hawkins Powers Aviation, uma empresa local, converteu muitos desses aviões para combater incêndios florestais em Wyoming. O museu está pedindo doações para abrir um prédio permanente com visitação o ano inteiro. A leste encontra-se o Shell Canyon, por onde passa a rodovia 14, uma das mais bonitas do estado de Wyoming. Shell significa concha, e o cânion tem esse nome por causa das conchas fossilizadas encontradas na área. O cânion se formou há cerca de 1 milhão de anos, quando uma falha dividiu a rocha matriz, criando um canal natural para a água. Com os anos, o rio vai escavando ainda mais. As paredes do cânion agora expõem mais de 2,5 bilhões de anos de história geológica, revelando o leito de rocha granítica acima do núcleo fundido da Terra. É fácil entender por que a rodovia 14
é uma das mais populares. Os motoristas podem parar em áreas de descanso ao longo da estrada para admirar a paisagem espetacular. Um dos pontos de parada mais frequentados é o da Shell Falls. Esta é uma das maiores cachoeiras de Wyoming. Aqui, o rio Shell Creek tem uma queda de mais de 36 metros pelas rochas graníticas. A viagem continua a nordeste, até a Floresta Nacional de Big Horn. Declarada reserva ecológica em 1897, é uma das florestas protegidas mais antigas dos Estados Unidos. Ela é formada basicamente por pinheiros e ocupa mais de 4.500 km². É o lar de muitos animais selvagens, como apitis, alces e ursos negros. O limite oriental da floresta é uma escarpa alta que dá para uma planície e para o condado de Sheridan. Sua maior cidade é Sheridan. O nome da cidade é uma homenagem ao general Philip Sheridan, um líder da União durante a Guerra de Secessão. A cidade prosperou com a chegada da ferrovia em 1892. Fazendeiros, mineradores e comerciantes usavam o ponto de parada para exportar os produtos. Nos 20 anos desde a construção da ferrovia, a cidade quintuplicou de tamanho. Na época, a vida social de Sheridan se concentrava na rua principal, com seus bares, bordéis, salões de sinuca e seu estabelecimento mais famoso, o Sheridan Inn. Inaugurado em 1893, dizem que era o melhor hotel entre Chicago e São Francisco. Em pouco tempo, virou a sede de William F. Cody, mais conhecido como Buffalo Bill. Da ampla varanda do Sheridan Inn, Buffalo Bill selecionava números para o circo dele, e muitas lendas do Velho Oeste se hospedaram neste hotel. O Sheridan Inn, desde então, recebe figuras lendárias americanas, como presidentes, celebridades e escritores famosos. Perto dali está Trail End. Esta mansão espetacular foi construída pelo pecuarista John B. Kendrick. Ele passou de cowboy a dono de empresa e, mais tarde, virou governador de Wyoming. Construída em 1913, Kendrick planejou até os mínimos detalhes da Trail End. Os materiais de construção foram trazidos de trem com um custo altíssimo. O alicerce veio de Montana, os tijolos são do Kansas e os vitrais são de Nova York. A casa tinha até um precursor do aspirador de pó, uma bomba que ficava no porão com tubos de sucção que passavam pelos 3 andares da mansão. Em 1970, a Trail End foi registrada como um lugar histórico nacional e atualmente está aberta à visitação. A sul encontra-se um local impressionante, o Big Horn Polo Club. Joga-se polo em Wyoming há mais de 100 anos. No século XIX, muitos aristocratas britânicos vieram ao estado em busca de fortuna. Entre eles estava Oliver Wallop, o 5º filho de um conde. Ele criou gado e, mais tarde, cavalos, que ele forneceu à cavalaria do exército britânico durante a Guerra dos Boeres. O polo continua fazendo parte do calendário esportivo de Big Horn e, no verão, os visitantes podem assistir a jogos 2 vezes por semana. A sul, no condado de Natrona, está o Forte Phil Kearny. O forte foi construído em 1866 para proteger a trilha Bozeman de ataques dos índios americanos. A trilha levava colonos do leste dos Estados Unidos para a Corrida do Ouro em Montana.
Os índios americanos consideraram uma catástrofe a chegada desses forasteiros e chamavam o Forte Kearny de o poste odiado da floresta de pinheiros. Foi aqui que o capitão Fetterman, um impetuoso herói da Guerra de Secessão, caiu numa emboscada feita pelos índios americanos. O comando dele inteiro, mais de 80 homens, foi assassinado. A Batalha de Fetterman foi uma grande vitória para os índios americanos. Mudou a opinião popular e levou a um tratado de paz. Continuando a sul, é possível ver a fumaça subindo dos pequenos incêndios na Floresta Nacional de Bighorn. Ocorrem queimadas todos os anos e muitos acreditam que elas sejam provocadas por raios. No entanto, cerca de 90% dos incêndios florestais dos Estados Unidos são causados por humanos. Normalmente por causa de fogueiras de acampamentos, queima de detritos, guimbas de cigarro e, é claro, aos incêndios criminosos. Apenas 10% são causados por raios. Muitas organizações de combate a incêndios atuam em Bighorn, mas como a floresta é muito extensa, a menos que representem uma ameaça à vida ou a propriedades, a maioria dos incêndios é apenas monitorada e se apaga naturalmente. A próxima parada é a cidade de Buffalo. Por fora, Buffalo parece uma típica cidade moderna americana. Muitos habitantes trabalham com agricultura, produção de energia e turismo. Mas o passado de Buffalo está muito presente nas histórias do Velho Oeste. Especialmente aqui, no Occidental Hotel. Fundado em 1880, era um dos favoritos dos cowboys. Butch Cassidy e Sundance Kid saíram do esconderijo próximo Hole in the Wall e vieram para cá. Calamity Jane, que percorria a trilha Bozeman, parava aqui com frequência. Dizem que a rua que fica em frente foi o palco do primeiro tiroteio da literatura do Velho Oeste, o romance The Virginian. Porém, ao longo dos anos, o hotel ficou desgastado. Era provável que fosse demolido. Mas em 1997, ele foi comprado e reformado. Nos 10 anos seguintes, foi restaurado até voltar a ser o que era. Agora, é possível se hospedar no Occidental outra vez, para tomar um drink e esbarrar com os fantasmas das lendas do Velho Oeste. A viagem segue a leste, passando por este cenário árido. Apesar de estéril por fora, esta terra é rica em gás natural, carvão mineral e petróleo. Na última década, com o advento do fraturamento hidráulico, Wyoming passou por um enorme crescimento econômico. Mas a riqueza mineral do estado é explorada há muito tempo, como aqui, na mina Wild Duck. Esta ampla mina a céu aberto foi fundada em 1923. Acredita-se que esta seja a mina de carvão de operação contínua mais antiga dos Estados Unidos. Anualmente, a mina produz mais de 5 milhões de toneladas de carvão. Nesse ritmo, o esperado é que ela dure mais 50 anos. Parte do carvão é enviada para empresas de fora, mas a maioria vai diretamente para a usina termoelétrica de Wild Duck. Ela foi construída em 1978. Na época, era a maior usina termoelétrica com condensadores refrigerados a ar do mundo. O carvão é trazido para cá em trens extremamente compridos, que chegam a ter mais de 2,5 quilômetros. O carvão é queimado numa caldeira de mais de 20 andares. O vapor produzido é bombeado para uma turbina, fazendo girar as lâminas e produzindo eletricidade. Depois de usado, o vapor é resfriado e vira água, que
que volta para a caldeira, onde será reaquecida para virar vapor outra vez. A usina queima 2 milhões de toneladas de carvão por ano, gerando 335 megawatts de eletricidade, o suficiente para abastecer mais de 50 mil lares. A viagem segue para o reservatório de Kehoe. Ele fornece água para irrigação, pesca e conservação da fauna, lazer e uso doméstico e industrial. Apesar de estar em Wyoming, a água do reservatório é mais usada pelo estado vizinho, Dakota do Sul. A próxima parada é um dos sítios arqueológicos mais importantes das planícies americanas, o War Buffalo Jump. O precipício é uma dolina natural formada pela erosão do solo, que criou um buraco de uns 12 metros de profundidade e 60 metros de largura. Os índios americanos assustavam manadas de bisões na direção do buraco. Quando eles chegavam à beirada, não conseguiam parar. A queda íngreme matava ou aleijava os animais. A armadilha foi usada por mais de 300 anos, até o início do século XIX, por no mínimo 5 tribos americanas. O local foi redescoberto nos anos 1970 durante a construção da Estrada Interestadual 90. O buraco foi escavado pela Universidade de Wyoming, que estima que ele contenha os restos de 20 mil bisões. Por fim, no lado oeste de Black Hills está uma das mais belas paisagens de Wyoming, a Torre do Diabo. Esta impressionante formação rochosa natural tem 386 metros de altitude. Em 1906, o presidente Roosevelt a declarou um monumento nacional, o primeiro dos Estados Unidos. A torre é sagrada para os índios americanos, que também a chamam de Cabana do Urso. A tribo Lakota diz que a torre se formou quando 2 meninas estavam brincando na floresta. Elas foram atacadas por um urso enorme e subiram numa pedra para fugir. Mas ela era pequena demais para salvá-las, então se ajoelharam e rezaram. Ao ouvir as súplicas das meninas, o grande espírito fez a pedra crescer para cima, criando a Torre do Diabo. Na verdade, o material mais mole que envolve a rocha sofreu erosão com o tempo e o processo continua, dando a impressão de que a torre está ficando mais alta. A torre tem um centro de visitação que recebe cerca de 400 mil pessoas por ano. Aqui elas aprendem sobre as lendas, a geologia e sobre os primeiros visitantes caucasianos registrados em 1859. 16 anos depois, o coronel Richard Dodge, que fazia parte de um grupo de levantamento científico, cunhou o nome Torre do Diabo. Todos os anos, cerca de 4 mil turistas a escalam. Com as fendas paralelas, este é um dos melhores lugares de escalada tradicional nos Estados Unidos. Algumas rotas são consideradas relativamente fáceis. Outras estão entre as escaladas mais difíceis do mundo. A torre também é famosa por ter estrelado o filme de 1977, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg, sendo o pano de fundo das cenas mais intensas. O lançamento do filme fez aumentar muito o número de turistas e escaladores no monumento. Esta formação natural espetacular, um lugar de lendas indígenas e modernas, é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.